Querido Pai, nós te exaltamos, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ser chamados de teus filhos. Nós oramos para que no tempo que nós temos restante nessa noite, o Senhor possa alcançar o nosso coração ainda mais, e o Senhor possa colocar dentro de nós, ó Deus, a tua palavra. Que essa palavra, ela seja em nós, ó Deus, implantada, trazendo não apenas salvação, mas transformação para as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que, pelo teu Espírito, cada um de nós seja alcançado pela tua maravilhosa graça. Pai, em nome de Jesus, capacita-me, Senhor, a entregar esta mensagem e aos teus filhos para ouvir essa mensagem, conforme a tua vontade, conforme o desejo do teu coração. Que estejamos livres, que estejamos prontos, que sejamos realmente, Senhor, dispostos diante do Senhor. É a minha oração, Deus, que toda distração saia do nosso coração, da nossa mente, que possamos focar naquilo que é a verdade, naquilo que é mais importante, assim como Maria, aos pés de Jesus, se esqueceu de todas as outras coisas, a fim de aprender, a fim de receber aquilo que o Senhor estava fazendo. Muito obrigado, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a cada dia que nós nos reunimos, eu entendo que Deus tem algo a acrescentar nas nossas vidas. Deus planejou a igreja, Deus preparou a igreja, Deus quis a igreja, Deus sempre intencionou a igreja. E ao fazer isso, Ele também preparou para a igreja tudo o que é necessário, tudo que nós precisamos para viver a verdade de ser igreja. E nesses dias Deus colocou no meu coração, na semana passada, inclusive eu falei sobre isso, de ministrar algumas mensagens direcionadas a falar sobre a igreja, sobre nós, porque nós somos a igreja, eu e você somos a igreja. Longe de nós falar sobre a igreja como uma instituição, como uma placa, como um nome, mas muito mais do que isso, como um organismo vivo, que foi criado, que foi gerado pelo nosso Deus. E eu gostaria de começar hoje falando sobre a igreja como um lugar de relacionamento. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 18, nós temos essa declaração clássica de Jesus, essa declaração tão conhecida de Jesus, que tem formatado, que tem provocado, que tem até alimentado a igreja ao longo desses séculos de existência do cristianismo. Mateus 16, 18, Jesus diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Com essas palavras, Jesus está deixando bem claro que havia um processo na formação da igreja. Às vezes, quando a gente vê algumas coisas na Bíblia, a gente acha que é como um passe de mágicas, e que essa declaração de Jesus seria mais ou menos isso. Ele dizendo: eu edificaria a minha igreja e pronto, a igreja está pronta. Como se fosse uma abracadabra, como se fosse não é? Uma palavra mágica que, ao ser proferida, automaticamente gerasse a igreja. Não. Se nós olharmos de fato para o que aconteceu, nós vamos perceber que Jesus, ele está trabalhando na edificação da igreja. Mesmo quando ele deu essa palavra, parecia que era no futuro, né? Eu edificarei a minha igreja.
essa edificação já estava acontecendo, ela já estava tomando parte, ele já estava iniciando esse processo de formação. E é interessante nós entendermos o seguinte, queridos, que a formação da igreja, a edificação da igreja, nas palavras de Jesus e na experiência de Jesus, foi muito mais do que compartilhamento de palavra. Foi impartição de vida na vida, foi viver com as pessoas. Jesus, ele usou um processo, e esse processo ele usou para formar a identidade da igreja. Foi Jesus quem imprimiu na igreja a identidade dela. Foi através do seu ensino, foi através da sua vida, foi através daquilo que ele viveu com os discípulos, que ele imprimiu a identidade, o DNA da igreja. Mas, se nós então queremos perceber esse processo, nós precisamos entrar no entendimento de como Jesus fez. Eu seria muito ingênuo em pensar que em uma pregação eu poderia cobrir todo esse assunto. Porque Jesus, ele viveu 3 anos e meio com os discípulos, intensamente, todos os dias, edificando a igreja. Você já imaginou, querido? 3 anos e meio, todos os dias com Jesus, a quantidade de palavra que você recebeu, a quantidade de coisas que você viu, a quantidade de milagres que você experimentou, o quanto que você pôde observar em Jesus a verdadeira vida e a verdadeira maneira de viver. Não, imagina isso, 3 anos e meio, todos os dias, vivendo com Ele. Então, eu seria muito ingênuo em pensar que eu poderia cobrir este assunto todo. Mas eu gostaria de colocar, com a graça de Deus, alguns princípios, algumas coisas que vão fazer sentido para nós e que vão nos ajudar a entender o nosso DNA, que vão nos ajudar a entender o que significa sermos igreja, o que significa essa expressão Cristo em nós, o que significa a verdade do Evangelho, como o apóstolo Paulo diz, que tinha sido um mistério, até o tempo dele, era um mistério oculto aos gentios, mas que agora ele estava revelando, ele estava trazendo ao conhecimento das pessoas. Então nós precisamos entender, e cada dia mais, queridos, desde que Deus colocou no meu coração que eu deveria voltar para Londres e iniciar esse trabalho, Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas muito fortes, e a primeira delas, e a que tem sido renovada vez após vez, é que a igreja é um lugar de relacionamento. A base da estrutura da igreja precisa ser relacionamento. E o problema com muitas igrejas que perdem esse referencial, se você for olhar a essência, elas perdem a capacidade desse relacionamento. Elas perdem o prazer desse relacionamento e se torna uma relação funcional, se torna uma relação para fazer uma máquina funcionar, né? É uma instituição onde cada um tem o seu papel, a sua obrigação e o seu lugar, e tem alguém cobrando, e tem alguém puxando as pessoas, e tem alguém que vai fazer essa máquina funcionar. As estatísticas mostram, queridos, a quantidade de pastores que têm infarto, que são deprimidos, que entram em estafa, porque eles são essas pessoas que têm que fazer a engrenagem funcionar. A liderança, ela tem o seu lugar, a liderança, ela tem o seu papel. É necessário que hajam líderes, a Escritura nos deixa isso bem claro. Mas nenhum homem é responsável por fazer a igreja funcionar. Porque a igreja é um lugar de relacionamentos.
e não uma empresa, e não uma máquina. A igreja é um lugar de relacionamentos. Talvez você pense assim, mas pastor, eu já ouvi isso antes. Eu já ouvi isso antes. Eu também. E não há problema nenhum em ouvir as coisas repetidamente. Pedro mesmo fala sobre isso, olha, eu estou repetindo aquilo que eu já ensinei para vocês, mas olha, essa repetição é boa, porque ela vai ajudar vocês a atentar com mais diligência, a entender com muito mais prontidão aquilo que está sendo dito. Então, o primeiro ponto desse DNA que Jesus imprime na vida dos discípulos, no quesito relacionamento, é o relacionamento com o Pai. O relacionamento com o Pai. Às vezes nós não entendemos isso muito bem, porque desde que nós nos convertemos, nós ouvimos falar Deus Pai, nós temos a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, não é? Assim uma canção que nós cantamos que é baseada nessa oração. E para nós se torna uma coisa, entre aspas, comum chamar Deus de Pai, se torna uma coisa natural, né? Reconhecê-lo como Pai. Mas entenda que Jesus, ao trazer essa verdade, Ele está estabelecendo um DNA na vida da igreja, mas Ele está também quebrando paradigmas antigos. Ele está quebrando uma visão antiga que os judeus tinham. Eles não conseguiam enxergar Deus como Pai. Os discípulos dos fariseus e assim por diante, eles não chamavam Deus de Pai. Eles não tinham entendimento dessa faceta ou dessa manifestação, dessa revelação de Deus como Pai. E aí, os discípulos, eles perceberam que Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus tinha relacionamento com o Pai. A maneira de Jesus orar era diferente dos outros mestres, fariseus e mestres da lei. E eles ficaram tão provocados com isso, que em um determinado momento eles chegam para Jesus e perguntam, pedem a Ele, mestre, ensina-nos a orar. Essa pergunta, ela não é apenas de alguém que quer aprender uma fórmula para aplicar essa fórmula. Apesar de que muitos de nós pensam na oração dessa maneira, né? Pensamos que a oração é uma fórmula que se você reproduzir, você vai receber. Mas não é. Eles perceberam que havia algo na vida de Jesus. Era algo diferente na vida, na maneira com que ele vivia e na maneira com que ele orava. Não é porque ele orava sapateando, não é porque ele orava gritando, não é porque ele orava em silêncio. Não era o modo de orar, era a eficácia da oração. Era o que esses momentos de oração produziam na vida dele. Foi isso que intrigou os discípulos, foi isso que os levou a pedir, ensina-nos a orar. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, é que surge a oração do Pai Nosso, que muitas pessoas usam como simplesmente um ponto de repetição. E há muito ensino evangélico bom sobre a oração do Pai Nosso. Há muito ensino de Deus sobre isso, né? São princípios para a oração que nos ajudam de fato a nos posicionar com relação à oração. Mas necessariamente nesse dia, Deus me levou um pouquinho diferente a perceber essa oração de uma forma um pouco diferente. E eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu entendo que ao Jesus ensinar os discípulos a orar, Ele está imprimindo neles verdade sobre o relacionamento com o Pai. Ele está os ajudando a administrar esse relacionamento. E essa oração, ela lança princípios na administração desse relacionamento. Porque todo relacionamento, queridos, ele precisa ser administrado. Todo relacionamento precisa ser intencional. Todo relacionamento precisa ser revisto. Todo relacionamento precisa melhorar. E Deus, muito mais do que nós, tem interesse de que isso aconteça. E Jesus, então, pega os discípulos e começa a ensinar para eles. Ele diz, vós orareis assim. E nós conhecemos muito bem. Pai nosso, que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Essa primeira, ou essas duas afirmações, Pai nosso que estás nos céus e santificado seja o teu nome, Jesus está ensinando os discípulos que nós precisamos reafirmar a natureza da nossa relação com Deus. Qual é o tipo de relação que temos com Ele? E a maneira com que nós nos relacionamos com Deus, em primeiro lugar, é como filhos. É como filho. Pai nosso. Pai nosso. A natureza da nossa relação com Deus é de filiação e de paternidade. Não é apenas a relação de um Deus distante, de um Deus que de tão santo, não chega perto de nós. Ele é sim, santo, santíssimo ele é. Mas Ele, através de Jesus, nos aproximou da sua santidade, para que como Pai, Ele pudesse se manifestar e se revelar a nós. Para que como filhos, nós pudéssemos o conhecer como Pai. E o reconhecer como Pai. Então, queridos, antes de tudo, a nossa relação ela é com o Pai. E Jesus diz que, como igreja, nós nos relacionamos com o Pai. E existe um detalhe nessa expressão Pai Nosso, que nos leva a entender que é um ambiente de igreja. Que é a igreja que é, de certa forma, responsável em carregar essa verdade da filiação. Porque não diz Pai meu. Ele não disse, vocês vão orar assim, meu Pai que está nos céus. Ele diz, Pai nosso. Ele está dizendo que existe uma coletividade nessa relação. Que não é uma relação egoísta, exclusivista. Apesar de Deus nos conhecer pelo nome e de tratar conosco individualmente. Ele é Pai de cada um que o recebe. Ele é Pai de cada um que crê no seu Filho. Ele é Pai de cada um que nasce de novo pela fé em Jesus Cristo. Ele se torna então Pai de todos nós que temos fé em Jesus. Ele é Pai nosso. Ele não é Pai exclusivo do bonitinho, do riquinho. Ele é Pai também daquele que não se acha bonito, porque aos olhos de Deus todos são como filhos bonitos. Deus não faz distinção de pessoas, Deus não faz distinção de raça, de cor, de nada. Deus vê aqueles que têm fé em Cristo Jesus como seus filhos e Ele os trata como tal, Pai nosso que está nos céus. Quando nós estamos juntos, nós somos levados a reafirmar a natureza dessa relação que temos com Ele, que é uma relação paterna, mas também é uma relação divina. Porque algumas pessoas também elas confundem um pouco as coisas. Elas ficam, Deus é meu Pai, Deus é o meu Pai, Deus é o meu Pai, e se esquecem de que Ele também é Deus. Ele não é só seu Pai, Ele também é Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é santo e Ele deve ser santificado. Ele é santo e deve ser santificado o seu nome. Para nós, o fato dele ser nosso Pai, dele ser nosso Deus, o seu nome deve estar acima de todo nome. Esta relação precisa estar acima de qualquer relação. Essa relação precisa ser, de fato, exclusiva nas nossas vidas, como a maior, a mais importante, a melhor de todas elas. Pai nosso. Assim reafirmamos paternidade. Imagina cada vez que nós oramos a Deus. Se cada vez que você orar a Deus, o seu coração se encher de fé e de revelação para dizer, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. O Senhor é eterno, o Senhor é santo.
O Senhor é divino, como eu te prezo, como eu te quero, Senhor, mais do que todas as coisas. Como é mais importante o Senhor do que todo o resto. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. É tão gostoso, queridos, quando a minha filha chega para mim e diz: papai, eu te amo. Gente, isso é bom demais. É tão gostoso ver no filho o reconhecimento da paternidade, que ele te vê de fato como pai, como alguém que está sobre, como alguém que cuida, como alguém que é responsável. É tão gratificante para nós enxergarmos isso no olhar da criança, na fala da criança, na maneira com que ela fala. Agora, imagina Deus ao receber você pelas manhãs, não é? No seu momento de oração, e receber de você essa declaração gloriosa: Pai, Pai. Pai, não é errado chamar pai de meu pai também, não. Tá? Não é só porque eu falei assim que é Pai Nosso, né? Você vai fazer: agora não posso chamar Deus de meu pai? Pode, claro que pode, Ele é seu pai. Não é? Mas imagina Deus recebendo de você, olhando para você e percebendo que há em você um reconhecimento real, há um reconhecimento verdadeiro de que Ele é o seu pai, de que você depende dEle, de você olha para Ele dessa maneira, como filho. Ah, queridos, que coisa tremenda. Jesus então está ampliando, está dizendo: reforça, ao orar, reforça a paternidade, reforça a natureza dessa relação. Mas ele continua, né? Ele continua dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O reconhecimento da autoridade. Nós somos levados então na oração, na vivência como igreja, a reconhecer a autoridade de Deus. Mas não apenas a autoridade de Deus. Ao reconhecer a autoridade de Deus, nós também nos rendemos em confiança ao caráter que Ele tem. Nós nos rendemos a quem Ele é. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É uma predisposição para obedecer. É uma predisposição para obedecer. É dizer ao seu próprio coração o seguinte: Deus, eu estou preparado para te obedecer. Eu aceito a tua palavra, eu aceito a tua vontade. Ela é mais alta do que a minha, a tua palavra é mais alta do que os meus pensamentos. O teu pensamento é mais alto do que o meu, o teu caminho é melhor do que o meu. Eu aceito, Deus, de cara, de antemão, eu estou dizendo: eu aceito aquilo que o Senhor coloca sobre a minha vida. Eu aceito o caminho que o Senhor coloca na minha frente. Eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim como verdade, aquilo que o Senhor me dá como palavra, como direção, aquilo que o Senhor me dá como ordem, como mandamento. Eu me predisponho, Senhor, a te obedecer, porque eu confio que o Senhor é meu Pai. Eu confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu confio que o Senhor é o meu Pai de verdade. Não sei quantos de vocês aqui que são pais já tiveram a oportunidade de, conversando com os seus filhos, lidando, tratando com eles, de perceber em determinado momento que uma das verdades chaves para a obediência do filho é quando ele aprende a confiar que você não apenas sabe o que é melhor, mas que você deseja o que é melhor para o seu filho. Um dos grandes problemas quando nós entramos na adolescência é exatamente o fato de nós começarmos a questionar se os nossos pais, eles realmente sabem e querem o que é melhor para nós. Muitos adolescentes são levados à rebeldia
justamente porque abrigam no coração essa ideia. Para eles é até uma certeza: eu sei mais do que o meu pai, eu sei mais do que a minha mãe, eu sei o que é melhor para mim, eles não sabem. No coração do ser humano também, essa atitude para com Deus leva à desobediência, quando nós não confiamos que Ele é o nosso Pai, e que como Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. E ao me dar uma palavra de ordem, Ele está protegendo a minha vida, Ele está guardando a minha vida, Ele está investindo na minha vida, na minha segurança. E quando eu me predisponho, então eu descubro o que significa obediência de verdade. Essa predisposição, queridos, ela estava o tempo todo na vida de Jesus. Os discípulos não apenas viram isso, eles ouviram Jesus falando sobre isso. Em vários momentos ele disse: olha, o que vocês me veem fazer é porque eu primeiro vejo o Pai fazer. É Ele quem me dá o que fazer, é Ele quem me fala o que fazer. É nele que eu me espelho. Mas não apenas isso, você vai ver então Jesus tomando suas decisões, mas no momento crucial, lá no Getsêmani, quando ele ora dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Quando nós chegamos nesse ponto, queridos, de conseguir abrir mão da nossa vontade por causa da vontade de Deus, significa que nós estamos aprendendo a confiar nele como Pai. Significa que essa identidade que Jesus transmitiu aos discípulos está chegando a nós também. Significa que nós estamos correspondendo à expectativa do coração de Deus em como ser igreja. Porque estamos amadurecendo, aprendendo que a vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. A vontade de Deus é melhor. E eu não combinei nada, mas eu queria falar algo sobre a sua questão de trabalho, Roberto. Você me permite dar aquele testemunho sobre a sua troca de trabalho? Eu não costumo, tem que pedir permissão para as pessoas para contar a história delas, né? Lógico. Roberto e Vanessa, mas a filha Raquel, chegaram em maio, estão se readaptando, já moraram aqui antes, estão se readaptando aqui em Londres. E inicialmente o Roberto conseguiu um trabalho em um supermercado, e a razão de você às vezes não o ver aqui tocando é justamente por causa disso, porque no supermercado o horário dele era meio complicado, nem todo sábado ele conseguia para poder estar aqui, não é? E apesar de ele ter conseguido alguns acordos lá com a chefia, né? E conseguir separar os sábados, quando a filha começou a estudar, ele percebeu que ele não ia ficar tempo nenhum com a filha. Ela sai de manhã para a escola, logo na hora do almoço ele saía para trabalhar, quando ele chegava de noite ela já estava dormindo. E para quem não sabe, eles são os nossos professores, né? Aqui no nosso curso para pais, né? Educando Filhos à Maneira de Deus, que já tem caminhado nesses princípios, né? E aí surgiu uma oportunidade de uma troca de trabalho, mas nessa troca de trabalho, o salário é um pouquinho menos. Então assim, como é que você troca um trabalho para ganhar menos? Só se tiver alguma coisa que vale mais. E ele topou essa troca de trabalho. Por quê? Porque ele entende que a presença dele na vida da filha, na vida da família, é extremamente necessária para a saúde da sua família. Ainda que isso implique em ganhar menos. Só que nesse caso, menos é mais. E é isso, queridos, que às vezes nós não entendemos. A capacidade que nós precisamos ter de abrir mão de certas coisas, por causa daquilo que é mais importante. Nessa cidade, onde todo mundo valoriza o pound, não é? Você trocar de trabalho para ganhar menos,
Pelo contrário, as pessoas estão querendo o contrário, né? Estão querendo trocar de trabalho para ganhar mais. Ainda que isso signifique sacrificar aquilo que não se deve. Então, queridos, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que ser igreja é receber desse DNA, de alguém que tem a capacidade e a maturidade de dizer: Deus, faz a tua vontade. Se essa é a tua vontade, Senhor, então eu vou fazer, porque com certeza ela é a melhor. Que Deus nos ajude, queridos, a entender isso nos nossos momentos de necessidade, nos nossos momentos de luta, nos nossos momentos de decisão, porque eles são reais. Mais dia, menos dia, você terá que enfrentar uma situação em que você vai ter que decidir pela vontade de Deus em detrimento da sua. E é isso que Jesus está dizendo: se nós oramos a cada dia, se nós nos posicionamos em uma atitude diária de reforçar essa predisposição em obedecer, em reconhecer, em chamar, em trazer o reino de Deus, venha o teu governo, Senhor, venha a tua vontade, venha aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. Mas ele continua ensinando os discípulos e ele diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É uma afirmação de dependência. Volto a dizer, queridos, isso não é uma afirmação verbal, é uma afirmação de atitude, de confiança em dizer: Deus, eu creio que o Senhor é aquele que me provê. Eu creio que o Senhor é aquele que me dá o pão de cada dia. Eu creio que o Senhor é aquele que faz brotar de onde parece não existir. Nós temos vivido, queridos, momentos muito especiais de Deus na nossa vida. Momentos assim que parecia que a gente ia passar aperto e de repente Deus move de alguma forma, né? E o recurso aparece, não é? E essa tem sido a nossa fala diante de Deus: Senhor, é o Senhor que nos sustenta. Aquilo que o Senhor guia, o Senhor também providencia. O Senhor é o Deus que nos dá o trabalho, o Senhor que nos deu, é o que nos dá a saúde para o trabalho, é o Senhor que nos dá a prosperidade na nossa casa, no sentido de que aquilo que fazemos prospera, né? Não escorre, né? Não escoa, não vai embora como se parece que você nem tivesse ganhado nada, né? Mas Deus te dá sabedoria para administrar, Deus te dá condições para entender as suas necessidades e viver dessa forma. Como é bom, queridos, a cada dia podermos afirmar nossa dependência no Senhor e dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, eu dependo de Ti, é o Senhor que me sustenta. Senhor, eu tenho necessidade. Senhor, fala comigo. Senhor, mostra o caminho. Senhor, traz a existência, essa provisão na minha vida, porque Deus é o nosso Pai. Olha, e eu digo para você, com toda certeza do meu coração, como é bom eu poder chegar em uma loja, em algum lugar, e poder comprar algo que eu sei que minha filha pediu, ou que eu sei que é uma necessidade dela, sabe? Ter condições de ir lá, de comprar e prover isso para ela, chegar e dar, não é? E ver o rostinho, né, a carinha, né, de gratidão e de, às vezes até você esperava: você lembrou, você trouxe, né? E é tão maravilhoso isso, queridos, saber que o nosso Pai, ele é o Deus que conhece as nossas necessidades, é o Deus que provê para as nossas necessidades. Deus tem prazer em fazer isso. Jesus nos fala isso de forma tão clara. Ele diz: olha, não estejam preocupados, ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial sabe aquilo que vocês precisam. Então, queridos, como nós precisamos dessa confiança, né, de reafirmar isso diante do Senhor. Mas ele continua dizendo: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Jesus está nos ensinando que nós devemos fazer uma manutenção da relação. A questão de perdão, queridos, é sempre importante. Você já percebeu que quando uma pessoa tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa entre você e a pessoa, que a pessoa não te olha
do mesmo jeito, às vezes nem te olha no olho, às vezes foge de você, te evita. Às vezes dentro de casa mesmo, quando o marido e a mulher têm algum problema, né? Tiveram uma briga, não conseguiram resolver ainda a briga, né? Passa pelo outro do corredor, tipo assim, não olha na cara, né? Tipo assim, né? Quando Jesus ensina essa verdade, Ele está ensinando que nós devemos, ao olhar para Deus, nós devemos nos lembrar que é uma relação. E nessa relação, muitas vezes nós magoamos, nós ofendemos. Porque nós não somos perfeitos. João diz isso, aquele que disser que não tem pecado nenhum é mentiroso. Infelizmente, nós pecamos ainda e ofendemos a Deus. E às vezes nós achamos assim, Deus é o Deus da graça, então Ele entende. Mas eu quero te dizer que existe um momento na nossa relação com Deus que é preciso olhar nos olhos e dizer, Pai, perdoa as minhas ofensas. Eu te ofendi, Senhor. Quando eu fiz isso, ou quando eu deixei de fazer aquilo, ou quando eu falei aquilo, quando eu tratei o outro daquela forma, quando eu te ofendi, Senhor. Me perdoa. Me perdoa, Senhor. Infelizmente, queridos, no meio evangélico, não se fala tanto mais sobre arrependimento. Se fala muito sobre bênção, se fala muito sobre prosperidade, se fala muito sobre tantas outras coisas. Às vezes falta falar sobre arrependimento, sobre aquela tristeza segundo Deus que opera em nós o arrependimento. Quando você peca contra Deus e você sente tristeza profunda no coração. Você sabe que pecou contra Deus e você não consegue respirar direito. Você não consegue viver direito. Você não consegue se relacionar com as pessoas direito. Você não consegue pensar em vir para um ambiente de culto, não é? Daquele jeito. Algo precisa ser resolvido e você não deixa o tempo passar sem antes resolver, sem antes dizer para Deus, Deus, me perdoa, Senhor, eu pequei contra Ti, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Isso é manter, queridos, é fazer a manutenção da relação, é olhar nos olhos e perceber que não tem nada. Muitas vezes é necessário perguntar, está tudo bem? Está tudo bem entre nós? Está tudo bem? Senhor, né? E com certeza, queridos, é tão maravilhoso quando a paz de Deus pode fluir no nosso relacionamento, porque nós estamos quites com Deus, nós confessamos o nosso pecado, Ele nos perdoou e nós louvamos e amamos a Deus por isso e podemos viver nesse relacionamento de forma tranquila. Perdoa as nossas ofensas, mantenha sempre diante de você, no seu relacionamento com Deus, a necessidade de confissão, de confessar. Mas ele continua dizendo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus está ensinando para os discípulos, querido, que a vida cristã ela é cheia de obstáculos. E esses obstáculos, eles são, na sua essência, espirituais. Existe uma luta contra você. Satanás está sempre trazendo sobre você, né? Trazendo perto de você a tentativa, né, de fazer você cair. A tentação, ela é uma artimanha, ela é uma armadilha de Satanás para levar você a pecar, para levar você a se distanciar de Deus, para levar você a ter uma vida que não agrada a Deus. E ao termos essa atitude diária, nós estamos de certa forma antecipando a jogada de Satanás, ao pedirmos para Deus, dizendo, Senhor, não me deixe cair em tentação, ou seja, quando eu estiver sendo tentado, me fortalece, Senhor, quando eu estiver sendo provocado por Satanás, me ajude, Senhor, a manter-me de pé, a manter-me santo, a manter-me puro para o Senhor. Isso precisa ser parte da nossa oração. Ele diz também, livra-nos do mal, livra-nos do mal, livra-nos do mal.
Esse mal, queridos, é relacionado com o mal que existe no mundo. Primeiro, o mal que vem de Satanás, mas também o mal que existe nas pessoas. Existe muito mal que existe nas pessoas que não vem necessariamente do diabo. É a maldade do próprio coração do homem que se afastou de Deus. E nós precisamos orar pedindo a Deus que nos livre do mal. Jesus nos ensinou isso. Faz parte da nossa relação de ver Deus como aquele que nos protege. Assim como uma criança, né, que está passando na rua e tem alguma confusão, a primeira coisa que ela faz, ela gruda na mão do pai, ela, né, se agarra ao pai, porque ela sabe que ali ela vai ser protegida, ela vai ser guardada. Assim nós também, ao percebermos as ameaças, nós devemos correr para Ele, nós devemos segurar a sua mão, nós devemos dizer: Pai, me ajuda, Senhor, me segura, Senhor, me sustenta, porque nesse momento eu estou aflito. Assim como Jesus lá no Getsêmani, passando pelo momento pior de sua vida, atribulado, angustiado, orava a Deus dizendo: Pai. Ele agonizava naquele lugar porque ele sabia o que haveria de enfrentar, e Deus envia um anjo para consolar a Jesus. Sabe o que significa isso, queridos? Significa que existem momentos que Deus, se for necessário, Ele rasga os céus e sobrenaturalmente Ele envia ajuda e socorro àqueles que estão precisando. É muito comum Satanás tentar as pessoas e dizer para elas que elas estão abandonadas, que elas estão sozinhas, de que Deus não olha para elas, de que Deus não as ajuda. Rejeite isso, querido, em nome de Jesus. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, porque Deus é socorro bem presente na hora da angústia, nos diz o salmista. Ele é socorro bem presente na hora que nós mais necessitamos dele. Nós podemos clamar, nós podemos confiar que Ele vem ao nosso auxílio. A Escritura diz que não vem sobre nós provação além das nossas forças, mas junto com a provação Ele nos dá também o escape, porque Deus não é injusto. Deus está sempre olhando por nós e vindo ao nosso favor e vindo à nossa ajuda. Nós precisamos, na nossa relação com o Pai, entender que Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guarda. Mas em último lugar, ele termina dizendo: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reconhecimento da soberania de Deus e a gratidão que dão a Deus a glória devida ao seu nome. Nós precisamos, como filhos, queridos, aprender a sermos gratos. Como nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Quantas vezes durante o dia você tira para agradecer? Quantas vezes no dia você tira para agradecer? Ser obrigado, Deus, porque o Senhor tem me sustentado. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado. Obrigado porque a sua mão tem sido sobre mim. Obrigado porque eu tenho sido encorajado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me tratado como filho. Obrigado porque o Senhor tem me disciplinado e me corrigido. Obrigado porque o Senhor tem me tirado da lama do pecado. Obrigado porque o Senhor tem me guardado das provações. Obrigado porque o Senhor tem me guardado, Senhor, de tantas coisas. Você conhece a sua história, você sabe do que Deus tem te protegido. Você sabe do que Deus tem te guardado. Você sabe de como Ele tem sido presente na sua vida. Como nós precisamos, queridos, ser gratos a Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor sempre está comigo. Obrigado, Senhor. Teu é o reino. É o Senhor que governa todas as coisas. Teu é o reino. Teu é o poder. Tu é a glória para todos sempre. Ao ensinar os discípulos a orar dessa forma, queridos, o que Jesus está fazendo, eles ensinando a fortalecer a relação deles com o Pai. Se nós seguirmos os princípios da oração do Pai Nosso, não a sua oração como uma fórmula, mas se nós seguirmos estes princípios, a nossa relação com o Pai será fortalecida. E essa relação sendo fortalecida, ela trará transformação real para as nossas vidas. E essa transformação, queridos, ela será vista diariamente, nas mínimas coisas.
quando você recebe a má notícia, como você lida com a má notícia, como você lida com as pessoas más, como você lida com seus irmãos, como você lida com a sua esposa, como você lida com o seu esposo, como você lida com seus filhos, como você lida com os não cristãos, como você trabalha, como você é honesto no seu trabalho. Todas estas coisas vão ser influenciadas pela relação que você tem com o Pai, os seus valores, a sua visão de mundo, a sua visão da sociedade, a sua visão do que está passando à sua volta. Tudo isso será influenciado e transformado pela sua relação com o Pai. Nada é mais importante do que essa relação. Nenhuma outra relação é mais importante do que essa. E aí vem a pergunta: como está a sua relação com o Pai? Como tem sido os seus dias com o Pai? Porque se você disser para mim assim, olha, tá bom, mas pode melhorar. Então a minha pergunta é, então por que não melhora? Por que não melhora? No final das contas, queridos, é uma decisão minha e sua. A decisão de orar, a decisão de passar tempo com Deus, ela não é de ninguém mais. Ninguém vai me obrigar, ninguém vai me forçar. Imagina o pastor batendo a campainha da sua casa, 6 horas da manhã. Irmão, vim aqui para saber se você está orando. Não, porque é uma opção, querido. Até mesmo porque a oração obrigada, ela não é do coração, ela não vem de dentro, ela não expressa aquilo que de fato Deus espera de nós. O Pai nos chama para esse relacionamento, queridos. Que nós possamos aprender a reforçar, que nós possamos aprender a esses princípios, vivê-los a cada dia. Amém? Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar. Você pode, nesse momento, fechar os seus olhos. Você pode chamar Deus de Pai. Querido Pai, eis-nos aqui, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor vê cada pessoa aqui. E o Senhor sabe o quanto cada um de nós precisa
reforçar, trabalhar, valorizar esta relação com o Senhor. O Senhor sabe aonde eu falho, e o Senhor sabe aonde o meu irmão falha. A minha oração hoje, Pai, é para que o Senhor renove em mim, que o Senhor renove no meu irmão a vontade, o desejo de desfrutar da Tua presença. Assim como os filhos em volta da mesa participam de uma refeição com seu pai e se descontraem, e se divertem e desfrutam daquele momento, mas acima de tudo se alegram porque o Pai está presente, e tudo que estão experimentando é fruto da relação com este Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, para ver. Abre os nossos olhos para Te enxergar como Pai nosso que está nos céus. Que para nós, ó Deus, santificado seja o Teu nome acima de todas as coisas. Encontra, Senhor, em nós a disposição para fazer a Tua vontade, para desejar o Teu reino, para desejar o Teu governo sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas ações. Que a Sua vontade seja feita. Que a cada dia, Senhor, possamos reconhecer que é de Ti que vem a provisão para as nossas vidas. Reconhecer que o nosso trabalho é o Senhor quem deu. Que cada pão que comemos, que cada pequeno pedaço que seja, foi o Senhor quem proveu. Ah, Senhor, que a cada dia possamos perdoar e ser perdoados. Possamos olhar para Ti, Senhor, buscar em Ti o perdão quando pecamos, quando falhamos, que sejamos sensíveis, ó Deus, com a questão do pecado, que ele seja para nós terrível. Oh, Pai, leva-nos, Senhor, a experimentar o verdadeiro arrependimento a cada dia, Senhor. A cada pecado, Senhor, que seja confessado, seja depositado diante do Senhor, seja abandonado. Livra-nos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor. Mas guarda nosso coração nos momentos de tentação, Senhor. Faz-nos, ó Deus, fortes em Ti, Senhor, para resistir à tentação. Seja ela qual for, ó Deus, seja do dinheiro, seja dos prazeres, seja qual for, Senhor. Dá-nos firmeza, força, vigor em Ti, Senhor. Livra-nos do mal que existe neste mundo. Livra-nos do homem mau, livra-nos do terrorista, livra-nos, Senhor, nesta cidade, livra-nos do mal. Ah, que a cada dia, Senhor, possamos reconhecer Teu governo, a Tua soberania e a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.